Abra as vossas Bíblias, Salmos de número 92, verso de número 10. Salmos de número 92, verso de número 10. Salmos 92, verso 10. Salmos de número 92, verso de número 10. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim o texto bíblico: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, vivemos em dias entre que muitos estão se sentindo fracos na fé. Estamos vivendo dias que muitos estão sem força, um pensamento de desistência. A rotina do dia a dia, os traumas do passado, do presente e a pressão da sociedade perante um futuro tem trazido a nós, filhos de Deus, um momento complicado na nossa história, aonde a frieza espiritual tem se instalado dentro da igreja, aonde muitos crentes já não têm mais vontade de buscar ao Senhor, aonde muitos crentes já se acostumaram a viver em uma rotina de cultos, apenas em estar no culto, mas não cultuar, só estar no ambiente, mas não vivenciar aquilo que Deus está fazendo no ambiente. E isso tem trazido sobre nós uma frieza, a ponto que já não temos mais a vontade de abrir a boca, de adorar a Deus. Hoje já é difícil de você se ver glorificando. Hoje na igreja já está difícil ver alguém dando glória a Deus espontâneo, dando aleluia espontâneo. Precisamos de movimentos, de palavras que mexem com os nossos sentimentos para que tal faça isso, quando na verdade nós não precisamos de tais coisas, mas por conta do comodismo nós começamos a esfriar na fé. Já não temos mais a fé como dantes. A vontade de estar na igreja já está se perdendo. Hoje mais não temos mais a primazia de estar na presença do Senhor. Hoje, em estar no culto ou não estar, tanto faz. Em cultuar ou não cultuar, tanto faz. Estar presencialmente ou não, já não faz tanto sentido. E esse é um grande problema, pois a Bíblia vai dizer que no final dos dias o amor de muito esfriaria. E esse tem trazido um grande impacto na nossa fé, pois nós cantamos, pregamos,
Falamos sobre fé, mas não vivemos a fé. Somos experts em dizer: tenha fé, confia, acredite, mas não executamos veemente sobre a nossa vida. E esse é um grande problema, porque nós estamos vivendo um tempo de mansidão, e Deus não nos chamou para viver em tempos de mansidão. Deus nos chamou para nós vivermos uma vida constante. É por isso que tem muitos que no meio do caminho têm desistido, têm abandonado. Por quê? Porque se acostumou a viver uma vida sem pacto espiritual. Você pode olhar para alguém e dizer para ele: como que está a tua vida hoje? Como é que você se vê? Um crente fervoroso ou um crente frio? Seja sincero consigo mesmo. Nessa pequena introdução, se você pudesse se analisar, se analise aí. Você é um crente pentecostal ou um crente siberiano? Nós estamos numa igreja conhecida como Canela de Fogo, crentes pentecostal até tutano. Mas nos últimos dias percebemos que nós não estamos fazendo mais jus a esse nome, por conta do nosso esfriamento, comprometimento com Deus. E isso aqui é muito sério. É muito sério. Porque se ficarmos assim, chegará dias de guerras, de lutas, pelejas, e nós não vamos aguentar. E vamos orar, vamos gritar e vamos dizer: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. E Ele vai dizer: eu estou o tempo todo te vendo, te ouvindo. Só que quando eu te chamo, eu te procuro, eu não te acho. E sabe que é o pior? É nós continuarmos desse jeito e Ele voltar. E quando Ele voltar, em vez de a gente subir, a gente descer. E quando chegarmos no grande trono branco, Ele dizer para mim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, mas eu cantei. Ah, mas eu fiz isso. Mas por quanto tempo você se comprometeu fazendo isso? E olhando para esse texto que lemos, posso perceber que o salmista, quando ele traz esta palavra, ele faz uma conjectura, pois o versículo a qual nós lemos carrega uma grande revelação, que Deus quer levantar uma geração com força bruta no espírito. Eu vou falar de novo: Deus quer levantar uma geração com força bruta. Não é qualquer força, é uma força bruta, com ousadia, coragem e com óleo de unção, para impactar, primeiramente, a sua vida. Segundo, quem estiver diante de você. E eu lhe faço uma pergunta: a quem você tem impactado? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: você tem impactado a quem? E é interessante, pois o salmista ele vai trazer uma figura de linguagem
trazendo-se sob essa força bruta, esse impacto, mediante a um animal conhecido por todos nós como o boi. Precisamente o boi selvagem, porque ele está trazendo a figura do boi como força. Pois o boi selvagem é um boi diferenciado. E eu fui querer entender porque ele vai fazer menção boi selvagem, ou não só como um boi, mas ele vai trazer a selvageria. Pois estudando eu pude entender que o boi selvagem é um boi diferente. E aí eu pude entender que há aqui um contraste para que ele possa dizer sobre boi selvagem. Porque se existe o boi selvagem, existe o boi manso. Então aqui ele está falando de dois tipos de pessoas, ou duas características de um animal: o selvagem e o manso. E hoje eu gostaria de falar aos vossos corações sobre a força do boi selvagem e o óleo fresco de Deus. Mas para que você possa compreender e entender o que Deus está querendo falar, é preciso a gente entender um pouco sobre o boi manso. O boi manso representa a religiosidade sem vida. O boi manso representa alguém que já não tem mais força, que já não tem mais ânimo, que já se acostumou com a sua vida. Pois o boi manso, ele tem 4 características que representam a nós quando não estamos no centro da vontade de Deus. A primeira característica do boi manso é que o boi manso, ele é domesticado. Nosso irmão Joaquim trabalha com animais, com boi, com vaca, e ele pode com muita propriedade dizer se eu estou mentindo ou não. O boi manso, ele tem a primeira característica: ser fácil de domesticar. Pois ele se acostuma rápido com o jugo, aceita sem nenhuma resistência. A segunda característica do boi manso é que ele é previsível. Ele anda por caminhos repetitivos, e esse é um grande problema. Não surpreende nunca. E o pior de tudo, não rompe barreiras. O boi manso, ele tem a terceira característica: ele é acomodado. Trabalha só quando manda, e descansa quando deixa. Ele é acomodado demais. Se tiver que fazer, eu faço. Mas também se não tiver o que fazer, também eu não faço. Ele não é proativo. O boi manso, ele só faz aquilo que é tocado a se fazer. E sabe qual é o pior? É a terceira característica. É que o boi manso vive sem reação própria. Traduzindo, ele perdeu as suas forças e o poder de decisão
ele só vive mediante aos outros. Se um ir, eu vou. Se um fazer, eu faço. Mas se não tiver ninguém para fazer, eu também não faço. É a vida do animal que se torna inútil, pois todas as vezes que precisa dele, necessita de algo chamado incentivo. Trazendo essas características, nós crentes podemos perceber e vivenciar que existem crentes que se acomodaram na fé, já não busca mais como antes, já não é mais fervoroso, já não tem mais primazia pela presença de Deus. Ele só está na igreja por estar, e nós não podemos viver assim. É um crente muito previsível, pois ele é controlado por tradições, rotinas, mas não tem vida constante com Deus. Literalmente ele é representado no boi manso. Está acostumado, ele é previsível. Todo mundo já sabe como ele vai ser. Todo mundo já sabe o que ele vai fazer no culto. Todo mundo já sabe o que ele faz no ambiente. Ele não modifica. Ele não traz nenhuma novidade de vida. Ele continua da mesma forma. Entra culto, sai culto. Entra mês, sai mês. Entra ano, sai ano. Ele continua na mesma. Ele não consegue mudar a sua rotina. Ele continua da mesma forma. E vive só na mesma prova. Vive na mesma situação. Não muda nunca. E alguém pergunta: por que você está nessa situação? E ele não sabe nem responder, pois a sua rotina é a mesma de sempre. E o pior de tudo, ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Já não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Ele já não consegue mais saber quando é Deus que fala e quando não é. Qualquer voz para ele já entende que é Deus. Não tem mais o discernimento. Por quê? Porque a sua rotina é a mesma de sempre. Ele não faz nada diferente. Ele não faz uma consagração. Ele não faz uma busca por Deus. Ele fica limitado aos profetas e às profecias e às revelações. Mas ele não consegue mais se aprofundar na maior profecia que é a palavra. Não tem mais paciência. Ele consegue ler de tudo. Ler livro, ler história, ler encantamento, mas não consegue mais ler a palavra de Deus. Está mansificado. Não tem mais a primazia de estar na presença do Senhor. E pior de tudo, perdeu a ousadia. Não tem poder. Não tem graça. Tudo tem medo. E esse é o problema do crente, que está sendo domesticado a viver em uma rotina. Se eu crescer, está bem. Se eu ganhar, está bem. Mas se eu perder, também está bem. Se eu ficar nessa mesma forma que eu estou, está tudo ótimo. Só que na verdade, meu irmão, não está ótimo, porque você está num declínio espiritual. Você está sendo domesticado. Antigamente, o inimigo das nossas vidas, ele tinha uma estratégia. Léo, qual era a estratégia, pastor? Era fazer de tudo para tirar o crente da igreja. Era fazer de tudo para lhe afastar.
Só que quanto mais ele investia para tirar alguém da igreja, mais Deus conduzia aquela pessoa à sua presença. Mais ela se fortalecia e dizia: eu quero Cristo. Só que ele percebeu que essa estratégia de querer tirar a igreja não era das melhores, pois enquanto ele tirava um, Deus trazia outro, trazia outro. Ele tirava um, Deus trazia dois. E assim ele percebeu que a melhor estratégia não é tirar, mas a melhor estratégia é deixar na igreja. Mas deixar frio, calculista, sem espiritualidade. E quantas igrejas não existe que tem crentes assim, frios, calculista, não sente mais a presença do Senhor, não busca a Deus de verdade, fica esperando quem está com o microfone na mão liberar uma palavra de ânimo, que mexa com os seus sentimentos, com as suas emoções, para que você possa glorificar e adorar a Deus. E eu quero te falar uma coisa: se você está assim, sinto muito te dizer, você está na síndrome do boi manso. Não tem mais poder de reação. Você está sem a presença do Espírito Santo. Porque quem tem a presença do Espírito Santo, ele muda ambiente, ele muda destinos. Aí eu te faço uma pergunta, e essa pergunta está no ar para todos nós: será que nós está vivendo uma fé mansa, parada? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: como é que está a tua fé? Mansa? Parada, estagnada? Será que nós estamos vivendo a síndrome do boi manso? Domesticado pelo dia a dia, previsível para o inimigo. Ele disse: esse aí não precisa se preocupar não, porque não faz nenhum perigo. Ela não busca, ela não ora, ele não consagra, ele não faz nada diferente. Então esse aí ele não causa perigo, ele é muito previsível. Melhor, na verdade, é uma presa fácil para mim. Qualquer seta que eu jogar, ela cai. Qualquer seta que eu jogar, ele cai. Qualquer problema que eu fazer, ele desiste. Eu consigo abafá-lo, eu consigo pressioná-lo. E a pergunta que é: será que nós estamos assim? Previsíveis para o inimigo? Fácil? Presa fácil? Será que nós estamos sem uma reação? Olha para o irmão do teu lado, vê aí se ele está com a cara de crente forte ou crente fraco. Olha aí se ele está com cara de crente espiritual, ou ele está com cara de crente manso, previsível, presa fácil ao inimigo. Isso me fez pensar, e eu comecei a olhar e dizer: meu Deus, quanto eu preciso mudar. Eu não posso ser previsível, eu não posso estar mais acomodado, eu não posso mais ser presa fácil. Eu tenho que ter o poder de reação, porque cada vez que o inimigo vir com uma ação contra mim, eu tenho que ter o poder de resposta. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: como é que está a tua força hoje? Olha bem nos olhos dele e dela e diga assim: se o inimigo se levantar hoje, qual é o poder de reação que você tem? Tu tem força para ir de encontro?
Ou você vai fugir chorando? Você tem força para repreender, porque a Bíblia diz que o inimigo ele vem por um caminho, mas ele só foge por 7 se ele achar um crente forte. Porque se for um crente manso, ele vai dizer: eu não vou vir por um não, porque ele é muito previsível, eu não preciso nem ir, eu só vou lançar uma palavra. Agora, quando o crente está forte no pé do Senhor, ele diz: eu tenho que confrontar, eu tenho que entrar em guerra com ele, eu tenho que entrar em guerra com ele. Por quê? Porque só lançando palavra não vai atingi-la, não vai atingi-lo. É por isso que nesta noite eu venho te dizer: nós precisamos buscar a Deus e estar como um boi selvagem na presença do Senhor, cheio de força espiritual para vencer o inimigo das nossas vidas, porque todo dia ele se levanta contra mim e contra você. E se no dia da batalha nós se achar fraco, a nossa força será pequena. Olha para alguém do seu lado assim: se no dia da batalha você for frouxo e fraco, sua força será pequena. Ao contrário do boi manso, o boi selvagem, ele representa a força liberada pelo Espírito. O boi selvagem, ele está conjecturando a graça e a autoridade de Deus na vida. Pois o boi selvagem, ele é livre. Ao contrário do boi manso que é domesticado, o boi selvagem, ele é livre. Não aceita peso do inimigo, não aceita domínio do inimigo sobre a sua vida e nem contra a sua casa. Por favor, pegue na mão de alguém e diga assim: se eu fosse você, mudava a sua rotina, porque se o inimigo está dando peso e dominando, é porque você está muito manso. Está na hora de ficar selvagem, para ser livre dessas coisas. A segunda característica do boi selvagem é que ele é forte, ele possui vigor. Seu instinto é de resistência. Enquanto o boi manso, ele quando vê a dificuldade, baixa a cabeça e diz: está tudo certo. O boi selvagem diz: pode vir, que eu estou pronto para reagir. Pode vir, porque eu tenho força para sustentar essa guerra. Pode vir, que eu não abro mão desta batalha. Cutuca aí teu irmão, diga aí: meu irmão, na hora da batalha, tu está fugindo ou está enfrentando? A terceira característica do boi selvagem é que ele é indomável. Joaquim, já se deparou com um boi selvagem? Aí, chamou até a Maria. Um boi selvagem, ele é indomável. É difícil de controlá-lo, é difícil de laçar. É ou não é? É difícil você derrubar. Ao contrário do boi manso, porque o boi manso, você não tem nem dificuldade, você pode jogar o laço. Se bobear, ele mesmo bota a cabeça dentro do laço. E quantos crentes estão assim diante da batalha do inimigo? O inimigo tem jogado o laço e ele mesmo tem colocado a cabeça. Vai, joga aqui, joga aqui. Porque eu estou fraco, eu não tenho resistência para lutar. Mas o boi selvagem é diferente.
É igual o crente cheio do Espírito Santo. Ele diz: aqui você não joga laço. E se jogar esse laço não pega. Por quê? Porque eu tenho força. E outra coisa, não adianta você vir querer me subestimar, porque eu não sou escravo e nem serei escravo, porque eu não vivo na mediocridade. A quarta característica do boi selvagem é que ele impulsiona a terra. Aonde passa, ele deixa marca. E melhor que deixar marca é abrir novos caminhos. Enquanto o boi manso está acomodado, o boi selvagem impulsiona a terra. E aonde ele passa, ele deixa marcas. E além de deixar marcas, ele abre caminhos. Cutuca o teu irmão e diga assim: e aí? Você tem deixado marcas? E abrir novos caminhos? Ou você já não tem mais nada? Porque o boi selvagem, aonde ele passa, alguém diz: aqui passou. Porque tem pegadas. Quinta característica do boi selvagem: ele é símbolo de coragem e poder bruto. Traduzindo, ele não pede parada. Ele está sempre pronto para a guerra. Está sempre pronto para pelejar. E ele sempre está abastecido. Ele não é pego de surpresa em nada. Eu quero trazer aqui uma aplicação espiritual para mim, para você, para que nós possamos sair deste culto pensando, analisando e querendo mudar a nossa vida. Sair da vida, o simbolismo de um boi manso, para um boi selvagem. Porque Deus quer trazer sobre nós uma força espiritual como de um boi selvagem. Deus quer nos fazer livre do peso do inimigo. Deus quer trazer de volta a nós o fervor da graça do poder dele. Deus quer trazer de volta para nós aquela autoridade que nós tínhamos antes, tirando de nós o medo do inimigo, mas fortalecendo para o enfrentar. Sabe por que tem muita gente que não está rompendo dentro de casa? É porque está com medo do inimigo. E sabe o que é isso? Falta de conexão com o céu. Deus está à procura de pessoas para trazer a unção espiritual, aonde vai trazer a mim e a você fortalecimento e graça para vencer. Porque quando Deus ele exalta o teu poder, Ele está dizendo: eu estou com você. Quando Deus está falando através do salmista, nesse versículo de 10 do Salmo 92, Ele está dizendo: eu estou tirando as amarras da sua alma. O que é a alma? Sede do sentimento. Tem gente que está amarrado pelo inimigo,
está emancipado pelo inimigo. O inimigo faz o que quer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua trajetória. E Deus está dizendo: eu quero tirar essas amarras de você e quero te fazer forte, vitorioso e vitoriosa na minha presença, aonde o inimigo não tenha mais forças contra você. Eu quero te tornar livre, livre desse problema, livre desta dor, livre dessa dificuldade. Quero botar em você coragem, ânimo e vigor para vencer. Porque do jeito que nós estamos aqui, nós não vamos vencer. Do jeito que nós estamos assim, a gente não vamos conseguir vencer. Cutuca alguém assim: do jeito que nós estamos, nós não vamos conseguir vencer. Não adianta aí eu ficar orando. Você vai ficar nessa oração fraca, rotineira, oração repetitosa. Por quê? Porque não consegue inovar. É só me dá. É igual um bebezinho. E Deus está dizendo: não, eu quero fazer você viver coisas novas. Eu quero fazer você viver coisas novas. Eu quero te dar força para você viver coisas novas. E a pergunta que eu faço para nós na noite deste dia: será que estamos dispostos a deixar a mansidão religiosa e correr como um boi selvagem na força do Espírito Santo? Cutuca o teu irmão e diga assim: vamos deixar essa mansidão e vamos se tornar selvagem espiritualmente. Porque o maior problema da igreja é a mansidão espiritual. Nós paramos de ser selvagem. O inimigo parou de ter medo de você. O inimigo parou de ter medo de nós. E agora ele quer agir e age da forma que ele quer. Isso não está certo. O certo é a gente fazer ele sair. Olha para o irmão do seu lado de novo, diga para ele: aí, irmão, está disposto a sair dessa mansidão espiritual que você está e vir para a selvageria? Diga, olha para ele assim: o que Deus tem para mim e para você é a artilharia pesada, enquanto você só está com 38. Tem gente que nem com 38 tá. Tem gente que tá com uma faquinha, um estilete. Enquanto o inimigo está vindo com a bazuca, ele está com o estilete. Aí quando vier a bazuca, sai correndo, Léo. Deus está dizendo: eu quero colocar em você a artilharia pesada, que quando ele vir vai dizer: eu vou ter que recuar, eu vou ter que recuar, eu vou ter que recuar. Por quê? Porque ela está forte o suficiente. E a arma que ela está, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. É porque, aleluia, quando ele vir, ele vai ver você como um boi selvagem, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada de Deus, e vai dizer: com ele eu não posso, 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 ela não posso. Labadagaçou e quevasse. Além de nos tornar forte e tirar a mansidão, Deus quer trazer para nós um óleo fresco. O que é o óleo fresco, pastor? A unção renovada. Olhe para o irmão do céu e diga assim: você quer uma unção renovada hoje? Por que o salmista traz isso? Porque o salmista vai dizer sobre o óleo fresco. Porque a força do boi selvagem é natural.
mas a unção é sobrenatural. O que Deus quer trazer para nós é algo sobrenatural. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: o que Deus quer trazer para mim e para você é coisa sobrenatural, que você nunca viu, mas você vai viver a partir de hoje. O que é uma unção fresca, pastor? Ela se dá por 4 motivos. Primeiro, algo que é diário. Segundo, que renova o vigor espiritual. Terceiro, que capacita nós para desafios maiores. Sabe por que tem gente que só está vivendo no mesmo nível, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sai disso? É porque ele não está capacitado para um desafio maior. E Deus nesta noite quer nos capacitar para um desafio maior. Ele quer nos trazer uma unção para nós passar um novo nível. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você quer viver um novo nível? Olha para ele, olha bem nos olhos, quem não olha no olho é falso. Diga assim: você quer viver um novo nível na presença do Senhor? Diga assim para ele: você é capaz de romper toda essa barreira que você está vivendo hoje. Quarto, o óleo fresco, a unção fresca, te traz marcas e te tira da rotina. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é isso. Deus quer tirar esse abatimento espiritual que nós estamos vivendo. Deus quer tirar da gente essa mansidão e nos tornar guerreiros espirituais. Guerreiros espirituais não só na igreja, mas dentro da nossa casa, nossa família. Sabe por que às vezes o inimigo tem prevalecido diante da nossa casa, nossa família? É porque nós estamos emancipados. Mas Deus nesta noite vai nos tornar guerreiros debaixo da sua unção. Porque não basta ser forte, irmãos, é preciso ser ungido por Deus. Porque a unção fresca, ela quebra jugo. Olha bem no olho dele e dela, diz assim: qual é o jugo que você está vivendo? Não, melhor, diga assim: qual é o jugo que precisa ser quebrado na sua família, na sua vida? Qual é o jugo? Trauma? Dificuldade, ansiedade? Barreiras? Deus quer te empoderar como um servo de Deus que conquista coisas grandes. Olha para o irmão do seu lado, que eu quero que você libere uma palavra profética para ele. E diga assim, aponta o dedo como profeta, por favor, e diga assim: Deus quer fazer você conquistar coisas grandes na sua vida espiritual, material, sentimental e financeira. Só que para isso você precisa estar na unção do boi selvagem. Tem que estar com posição de guerreiro e guerreira, resistente à luta, à prova, à dificuldade. Porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Quando você está na unção do boi selvagem, pode se levantar o cão, a coa,
pode se levantar o diabo, a diaba, pode se levantar quem quiser, mas ele não te vence, porque você está na posição e ungido, capacitado para vencer. E eu finalizo de fazendo uma pergunta. Na verdade, 3 perguntas. A primeira: você quer continuar sendo um boi manso, preso a rotinas, a religiosidade, vivendo uma vida sem pacto? Ou você quer viver como um boi selvagem, que é forte, livre, cheio de Espírito, marcado pela unção de Deus? E a terceira pergunta: você está disposto ao que para obter a unção fresca na tua vida? Primeira pergunta: quer continuar como na unção do boi manso? Previsível? Acomodado? Ou você quer sair daqui nesta noite na unção do boi selvagem, livre, cheio do Espírito Santo? O que você quer hoje para a sua vida? Quer continuar assim a vida que você está? Tá bom para você? Mansidão? Quando o inimigo se levanta, você chora, se entristece, quer desistir, quer parar, quer retroceder? Ou você quer sair daqui nesta noite na unção do boi selvagem, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sair daqui guerreiro e guerreira, dizendo: eu quero passar para um novo nível, eu quero conquistar coisas grandes.